conhece ou para quem é novo por aqui, eu sou Natália Borg, sou especialista em gestão de pequenas pousadas aqui do Viver de Pousada. E eu ajudo pousadeiros a terem lucro com as suas pequenas pousadas. Hoje, nessa live aqui de hoje, né, eu trouxe esse tema sobre a questão do arrendamento em tempos de Covid. Pois é, gente, eu sei que é uma situação muitas vezes extrema, tem várias pessoas que estão aí passando por, de novo, né, porque já ano passado já estava com arrendamento, passou por um sufoco, agora estamos aí de novo, tendo problema para pagar muitas vezes o arrendamento, que é uma das despesas maiores de uma pousada, principalmente se você paga ali no mensal, ou mesmo que você tenha pago tudo antecipadamente, você tem que reaver aquele dinheiro que você pagou, não é mesmo? Então, gente, eu quero mostrar para vocês nessa live aqui hoje que mesmo em situações tão complicadas como essa que a gente está passando agora, existe sim espaço para negociação. Vamos lá responder essa pergunta que tanto chega aqui nos meus stories, no meu direct, nas minhas mensagens. Existe uma maneira de ter um arrendamento lucrativo numa situação como essa, iminência de lockdown, para quem está começando, para quem vai começar um arrendamento de pousada. E por que eu acho aí que você, mesmo você que está achando que pode ser uma loucura, é um ótimo momento para você entrar no mercado? Primeiro, gente, que na crise é que moram as oportunidades. Então, por mais que esteja parecendo um momento difícil somente para quem é arrendatário, também é um momento difícil muitas vezes para quem é proprietário. Então, é uma situação que tem muitos proprietários cansados da atual situação da pousada, cansados às vezes de trabalhar há muitos anos, já não tendo lucro, e muitas vezes não é problema da pousada, é da própria gestão. Tem muito pousadeiro que deixa para ser pousadeiro na época da aposentadoria, quando deveria estar pensando na sua aposentadoria e não arrumar muito trabalho com uma pousada. Mas a grande questão é que sempre existe uma boa alternativa para ser negociada entre pessoas que querem arrendar. E a grande verdade também, gente, é que existe demanda, as pessoas estão querendo viajar e em pouquíssimos destinos os hotéis e pousadas não estão sendo considerados como serviço essencial. Então, até onde eu sei, pouquíssimos lugares estão podendo operar, ou seja, o turismo tá com algumas restrições, é claro, porém, você ainda pode operar na grande maioria dos lugares. Só que, gente, temos que entender que esse momento é mais um momento que fez acordar aí, não é brincadeira, não é para ficar simplesmente achando que é só abrir uma pousada e você tá no bem bom aí na sua vida. Abrir uma pousada é coisa séria e precisa de gestão, não é um joguinho que você jogando ali vai conseguir resultado, tá bom? Você que ainda não tem uma pousada, que está pensando em entrar nesse mercado com arrendamento, e eu sempre recomendo, eu acho que é uma ótima alternativa de você entrar no mercado por um arrendamento, que é como se fosse um teste. Então, eu falo que com propriedade, tá, galera? Para quem já me conhece já faz um tempo, sabe que eu arrendei a minha pousada por um ano. Foi um arrendamento que deu muito certo. Claro que teve seus problemas, como todos os contratos de arrendamento têm os seus problemas, porém, nada disso foi super grave, nada disso foi algo que não foi possível de ser recuperado. E eu venho trazer um pouco dessa experiência que eu já passo para os meus alunos já há mais de um ano aí, para os meus alunos do meu curso online DPR. E falando nos meus alunos, eu quero trazer os exemplos deles aqui também, porque eu acho legal vocês verem que não são só exemplos ruins que tem de arrendamento, tanto da história de quem arrenda, quem é o proprietário e arrenda, quanto da história de quem acaba arrendando uma pousada. A gente só escuta as histórias ruins. Presta atenção, eu vou aqui te contar algumas histórias boas, não vou entrar em detalhes na minha história, vou entrar em detalhes nas histórias dos meus alunos. Quem já me acompanha aí faz um tempo já deve ter visto eu fazendo live junto com os meus alunos, o Cleiton e a Mari, também tem o Odilon, que é o terceiro sócio da pousada Ocasum lá em Alter do Chão. Eles entraram no curso DPR ainda sem uma pousada em vista, conseguiram em menos de 2 meses encontrar a pousada dos sonhos para arrendar lá em Alter do Chão, e na última live que eles fizeram comigo em janeiro, quem estava aí me acompanhando já deve ter visto, viu que eles já estavam partindo para o arrendamento da segunda pousada. Pois é, em menos de um ano eles já estavam arrendando a segunda, na verdade em menos de 6 meses eles já estavam arrendando a segunda pousada no mesmo destino. Então, gente, não tenho nem que falar nada, né? Se não tivesse dando certo, eles não estavam arrendando uma segunda pousada. Ou seja, tá dando muito certo porque eles entraram nesse mercado preparados
para o que vem por aí. Não adianta você querer arrendar, igual eu já vi muita história de gente aí que arrenda e não está preparado e não sabe o que fazer. Realmente vai lá, destrói a propriedade do proprietário, não dá certo e não funciona. Então presta atenção aqui que eu também vou trazer uma história do outro lado da moeda. Eu também tenho uma aluna, que é a Márcia. A Márcia entrou no DPR logo antes da pandemia, então em janeiro de 2020 ela entrou no DPR e ela arrumou a pousada dela por alguns meses antes dela se decidir pelo arrendamento. Então, gente, ela não se decidiu pelo arrendamento porque a pousada dela estava em decadência. Muito pelo contrário, ela arrumou a pousada dela, ela começou a ter lucro, ela começou a ter as coisas organizadas. E quando ela foi arrendar, ela conseguiu arrendar por um valor que foi bom para ela, bom para a arrendatária e quando é assim, fica bom para todo mundo. Ela conseguiu sair da pousada para se dedicar a novos projetos aos quais ela queria se dedicar e a arrendatária tá lá, feliz da vida. Inclusive, eu já fiquei sabendo que só na temporada até dezembro ela já tinha conseguido pagar todo o valor do arrendamento e tinha sobrado ainda. E foi num dos lugares mais concorridos de arrendamento que tem aqui no Brasil, na Praia do Rosa. Aliás, é uma das praias mais famosas falando de arrendamento, tá? Ah lá, outra história aqui, ó, outra aluna minha aqui, ó, contando, ó, meu arrendatário ficou tão feliz no primeiro ano que nos tornamos sócios. Então, gente, tem história boa de arrendamento, sim. Quando é bem feito, dá um resultado bom. Quando é mal feito, dá resultado ruim. Em que difere essas histórias de sucesso para essas histórias ruins que vocês escutam por aí, que todo mundo sempre vem aqui nas minhas lives falar que deixaram a pousada um desastre, que não vale a pena e que tudo mais? Porque o que acontece? Existem jeitos errados, que as pessoas acham que são os jeitos corretos de fazer um arrendamento e no final das contas acaba dando muito problema. Um grande dos maiores erros aí de quem vai entrar no mercado, quem está entrando, quem está começando aí atrás de uma pousada, está negociando um contrato de arrendamento de alguma pousada, é que vai fazer isso sem informação. Então, você vai atrás de um arrendamento só pelo sonho, você só pensa naquilo que você queria sempre quis ser dono de pousada, que toda vez que você viajava você pensava em ter uma pousada, e tudo isso faz você fechar o negócio de olhos vendados. Não adianta vocês entrarem no arrendamento sem saber o que vocês estão fazendo, antes de fechar o contrato. Por isso que eu insisto para muita gente, entra no DPR, que é o meu curso online, lá eu explico exatamente o que você tem que fazer para fazer um bom contrato de arrendamento, para fazer uma boa proposta, para realmente fazer um contrato em que ambos ganhem. Se só um dos lados sai ganhando, independentemente de qual deles, no final os dois saem perdendo. E também não adianta você querer arrendar uma pousada e não ter conhecimento de gestão dessa pousada. Você pode arrendar a pousada mais maravilhosa do mundo e se você não tem conhecimento de gestão e não aplica, que eu vou dar um spoiler aqui, foi o que aconteceu na minha pousada, tá? Então, a pessoa não tinha conhecimento, não tinha aplicabilidade, não conseguia fazer aquilo rodar, não consegue ter o resultado esperado. E aí acha que a culpa é da pousada. A culpa não é da pousada, a culpa é sua que não sabe fazer a gestão da pousada, que quis economizar, que não quis entrar num curso antes, que não quis se capacitar, que quis guardar dinheiro para fazer o arrendamento, mas esqueceu de pensar que o mais importante era como você ia fazer aquele arrendamento, te dar dinheiro, tá? E também, gente, do lado do proprietário também tem vários erros, tá? Não tô tirando o proprietário dessa reta, não. O proprietário muitas vezes é o grande culpado por um arrendamento de fracasso. Porque o proprietário, ele que conhece o business, ele deveria saber conseguir conduzir melhor. Só que acontece que muitas vezes ele não conhece o próprio funcionamento da sua própria pousada. Então, quando ele vai arrendar, ele só pensa em si próprio. Ele coloca todo o amor, todo o tempo de dedicação que ela colocou ali dentro e tudo aquilo entra na conta para ele e ele acha que aquilo tudo tem que ser pago em forma financeira para ele. E muitas vezes ele pede um valor de arrendamento que talvez nem ele, quando trabalhava, conseguia tirar aquele valor somado de prolabore e lucro na pousada. E aí, o que acabou acontecendo? Ele acaba arrendando, né, num valor super alto, arrenda para qualquer um que topa pagar o preço, que tem gente que às vezes está com dinheiro, quer realizar o sonho, acaba topando aquela loucura sem nem saber onde está pisando. E aí, o que acontece no final?
você pega a sua pousada e sua pousada tá destruída, com a imagem acabada, não, você tem que fazer um puta trabalhão para colocá-la de novo e você acha que você, não, mas eu saí perdendo, pô, a culpa é do arrendatário. A culpa não é do arrendatário, a culpa é sua, proprietário, que não soube fazer o arrendamento da forma correta. Então tá vendo como os dois são culpados por tudo que acaba acontecendo dentro de um arrendamento que dá errado numa pousada? Então, vocês todos que estão aqui têm que prestar muita atenção no que eu vou dizer. E a galera aqui também que está perguntando, para quem é proprietário, também no DPR eu faço essa orientação, como eu fiz com a Márcia, tá? Depois que você organiza a sua pousada em processos, você entende o quanto a sua pousada vale, fica muito mais fácil você mensurar qual que é o valor de arrendamento justo para você começar a fazer uma proposta para arrendar a sua pousada. Tá bom? Então, você precisa de direcionamento, senão você vai, olha, mesma coisa da diária ideal, tá? Você vai e olha o valor que o seu vizinho tá arrendando a pousada, copia o valor dele, e aí aquele valor não dá certo. Ou então você vai no chutômetro, no valor que você acha que a sua pousada vale, e aí no final o arrendatário, coitado, não consegue pagar, não porque muitas vezes ele não tá conseguindo fazer uma boa gestão, mas porque o valor tá impagável. Então, pense que um valor impagável não vai te trazer nenhum lucro, não vai te trazer nenhum benefício ao arrendar a sua pousada. Então, você deve estar se perguntando como é que é o jeito certo, então, Nath, que eu faço para arrendar a minha pousada ou para procurar uma pousada que eu quero arrendar, para conseguir um bom negócio. A grande sacada, a ideia principal é sempre ser um bom negócio para ambos os lados. Então, proprietário, para você tem que ser um bom negócio. Para você tem que valer a pena você estar saindo da pousada, você deixar de ter aquele trabalho, deixar de ter aquela função, passar a receber um valor fixo, como se fosse um aluguel todos os meses, e aí você passa a ter tempo para se dedicar a novas coisas. Ou seja, não dá para você pensar que você vai ganhar o mesmo valor arrendando a pousada que você ganhava quando você trabalhava na pousada. E menos ainda dá para pensar que você vai ganhar mais do que você ganhava quando você mesmo trabalhava na pousada. Porque, por mais que você esteja arrendando parte do seu trabalho, que foi por alguns anos, quem vai estar na operação ali é outra pessoa. Então, você está arrendando uma propriedade, como se você estivesse alugando um lugar para as pessoas estarem criando, estarem prolongando o seu negócio ali. Então, baixa a bola aí primeiro no tanto desse valor que você quer arrendar. Tem que pensar no seu lado, é claro, não vai arrendar por qualquer mixaria. Tem que valorizar o trabalho do seu espaço, tem que valorizar o seu espaço. Mas também você tem que entender que do outro lado vai ter uma pessoa que vai ter que ralar para pagar aquelas contas. E se tiver impagável, se ela não tiver conseguindo fazer dinheiro, ou se tiver uma crise como essa agora do Covid, você tem que pensar numa alternativa. Porque você não pode simplesmente deixar e falar, não, beleza, então, tem o Covid, não tá podendo receber, o problema não é meu. O problema é seu também, sim. Então, parem de achar que isso arrendar é simplesmente jogar o problema no colo do outro, porque senão o problema vai voltar para você e vai voltar muito pior do que era. Então, galera, toma cuidado, tá bom? Com isso, você proprietário, abre a cabeça para isso. E você, arrendatário, tenha consciência que você vai ter que trabalhar, você vai ter que aplicar gestão, você vai ter que fazer marketing, você vai ter que fazer estratégia, você vai ter que fazer muita coisa, às vezes que o proprietário mesmo não fazia. E você vai ser o responsável por elevar o nível daquela pousada. Então, você tem que vestir essa camisa da responsabilidade também. Não é uma situação fácil você simplesmente arrendar uma pousada e, bom, beleza, agora já vai fazer dinheiro, já funcionava bem mesmo. Não é assim que funciona. Então, ambos os lados já acordem aí para a responsabilidade que vocês vão ter que ter. Vocês também têm que começar a aplicar e usar coisas que vocês vão acabar usando, ambos os dois sempre vão usar na vida, a questão da negociação. Então, gente, você tem que saber negociar. O que é bom para um, o que é bom para o outro, o que os dois podem fazer em conjunto, o que não dá para fazer, como vocês vão resolver conflitos, como que vocês vão resolver situações como, por exemplo, agora a questão do Covid, como que se resolve uma situação dessa? Você vai pensar só no seu lado? Ok, eu entendo que o arrendatário muitas vezes
tem contas a pagar, mas os dois têm contas a pagar, então os dois têm que pensar um do lado do outro. E na hora de negociar, a melhor coisa é vocês se conversarem e realmente chegarem na melhor solução para ambas as partes. E eu sempre falo isso, gente, que essa negociação, principalmente agora no Covid, eu lembro na época do Covid que estourou no ano passado, um monte de gente querendo devolver arrendamento de pousada, e eu falava, gente, vão conversar com os proprietários e vão entender, porque assim, gente, a minha opinião, tá? Ó, como proprietária de pousada que já arrendou a pousada, aconteceu um problema, o arrendatário não tá conseguindo vender, não tá conseguindo entrar dinheiro. O que é melhor? Você mandar o cara embora, se tentar arrumar outra pessoa nessa situação agora, para querer pagar, que vai querer pagar um valor menor do que aquela pessoa já estava te pagando, porque tá vendo a situação que tá acontecendo, ou é melhor você manter uma pessoa que já tá faz um tempo na sua pousada, a qual você já tem confiança, que já tá fazendo um bom trabalho. Deu para entender a grande diferença? Muitas vezes a gente fica nessa pegada de não vou negociar. No final, uma negociação num momento como esse é a melhor solução para todos os lados. Então, vocês dois estão me ouvindo aqui hoje, tem que conversar sobre essa questão nesse momento que vocês estão passando agora, sentem e conversem e tomem uma solução que seja boa para os dois lados. Quando a solução é boa para os dois lados saem ganhando. E claro, gente, que agora não dá para levar em desconsideração a questão do Covid, tá? Então, a gente vai sofrer com a questão do lockdown por um tempo, a gente vai ter altos e baixos no turismo, a gente não vai saber muito, né? Muito como vai acontecer nos próximos meses. Então, tudo isso tem que estar previsto no contrato, tudo isso já tem que estar conversado. Como que a gente faz em caso a gente não poder receber mais? Como que a gente pode fazer? Qual o suporte que a gente pode fazer? Recomende aí, você que é proprietário, recomende para o seu arrendatário fazer o DPR. Você também pode fazer o DPR para conseguir orientar melhor o seu arrendatário para isso. E também, gente, tem que ter noção que em momentos como esse, você vai ter que sair da caixinha, vai ter que inovar, que é uma coisa que eu tô batendo na tecla desde segunda-feira aqui quando começou as lives. Não dá pra gente fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes. Não tem como obter os mesmos resultados de antes fazendo as mesmas coisas. O mundo mudou, as pessoas mudaram, tá tudo diferente. Então, a gente precisa inovar se a gente quer ter resultados diferentes na pousada. Então, esse é o momento específico para isso. Agora chegamos naquele momento da live que vocês vão pegar o caderninho e a caneta para anotar o passo a passo que eu vou dar. 2 passo a passos aqui, tá? Um para quem quer ser arrendatário, quer procurar um arrendamento, e o outro para quem é proprietário ou está gerenciando uma pousada agora, para a gente conversar sobre a questão da negociação do arrendamento. Vamos começar com você que não tem uma pousada ainda, e você está aí querendo arrumar uma pousada, querendo encontrar uma pousada, não sabe muito bem o que você faz. Então, o primeiro passo é você procurar lugares disponíveis para arrendar ou vender. Tá? Por que ou vender? Porque vender também, gente, o pousadeiro que está querendo vender, muitas vezes ele pode ter uma disponibilidade para negociar um arrendamento. Porque, convenhamos, o momento não está muito bom para compra e venda de imóvel. Quer dizer, tá bom para quem quer comprar, né? Porque os preços estão caindo lá embaixo. Agora, para quem quer vender, não tá muito bom. Então, gente, presta atenção nessas oportunidades que tem por aí. Se você encontrou um lugar que está à venda, você não tem o capital para fazer aquela compra, mas você conseguir fazer uma boa proposta de arrendamento, você pode conseguir convencer essa pessoa que está querendo vender em arrendar para você. Vamos lá, como é que funciona isso daí, tá? Então, primeiro, você tem que se apresentar para essa pessoa que está vendendo. Então, você vai se apresentar, mas você tem que saber se apresentar como uma pessoa que sabe gerenciar uma pousada. E como você aprende a fazer isso? Ou você é meu aluno, ou, né, não tem outro jeito, né? Então, você vai se apresentar e vai se mostrar como uma pessoa preparada, muitas vezes mais preparada do que ele, para fazer aquele empreendimento continuar. Você vai mostrar para ele as dificuldades do momento, se ele vender nesse momento que ele vai acabar perdendo dinheiro, enquanto a pousada dele está fechada, ele está diminuindo o valor da marca dele, ele está depreciando o local, então o arrendamento pode ser uma solução. Você pode, inclusive, negociar o arrendamento com uma cláusula para venda.
que se tiver uma proposta de venda, você tem que ser avisado primeiro, então a proposta tem que ser para você primeiro, e caso você não possa, você tem X tanto tempo para sair. Então, é uma possibilidade de você começar. Você tem que mostrar, porque tem muito proprietário que tem essa visão, que eu vou arrendar minha pousada vai acabar com a minha pousada. Então, é sua missão mostrar para o proprietário que, muito pelo contrário, que ele deixar a pousada dele parado, ele está perdendo dinheiro, e essa é a verdade, e que ele colocar na mão de uma pessoa que está disposta a trabalhar, que quer ter resultado, que está indo atrás de conhecimento, que está querendo fazer aquele negócio dar certo, que aquilo é um negócio muito melhor para ele. Porque quando você arrenda para uma pessoa que cuida do seu espaço, consegue fazer o espaço melhorar, até aumenta o valor de venda do lugar. Então, a pessoa, se ela parar e pensar só um pouquinho, é muito mais vantajoso do que manter o lugar fechado, galera. Esperando cair uma venda do céu, uma venda que muitas vezes vai ser um valor menor do que aquele, tá bom? E aí, a partir do momento que você se apresenta, você consegue colocar isso, você tem que apresentar uma proposta. E quando eu falo apresentar uma proposta, não é só falar, olha, eu quero te pagar tanto. Não, eu quero fazer isso na sua pousada, meu plano é isso, eu quero vender dessa maneira, eu quero atender tal público-alvo. É fazer uma proposta de verdade. Então, gente, assim, se você chega num proprietário com uma proposta de negócio, mesmo, não tem como você não conseguir, pelo menos, fazer o proprietário pensar um pouquinho nessa situação, tá bom? Então, por isso que eu sempre bato na tecla, você não tem uma pousada, faz o seu plano de negócio. Seu plano de negócios é a melhor maneira de te possibilitar ter uma pousada, seja comprando, seja arrendando, seja de qualquer maneira, tá bom? E, por último, gente, você que está aí buscando uma pousada para arrendar, que você está encontrando dificuldade e tal, se coloca no lugar do dono. Então, se coloca no lugar do proprietário e mostra o tanto que você gostaria de cuidar do lugar dele, tá? Não somente fazer dinheiro, mostra como isso faz parte do seu sonho também. Eu sei que vocês que me seguem aqui, ninguém tá entrando nesse mercado só por causa do dinheiro. 99% de vocês estão por causa do sonho, da emoção, de querer ser pousadeiro, de querer viver essa vida. Então, isso faz muita diferença na hora que você vai conversar com o proprietário também, tá? Já vi aqui o pessoal comentando da questão, né, dos corretores. Pois é, a questão dos corretores realmente atrapalha, mas mesmo assim você pode conseguir uma conversa, mesmo que esteja com o corretor do lado, mas você pede uma conversa junto com o proprietário, tá bom? E você, proprietário, mas eu vou voltar para essa questão um pouquinho depois, tá, Tanânia? Eu já vi por aqui. E você, proprietário, que está aí pensando em arrendar a sua pousada, não pense que é simplesmente colocar a sua pousada para arrendar e tá tudo certo. Primeira coisa que você tem que fazer é arrumar a sua pousada. Então não adianta você falar assim, vou colocar aqui para arrendar, não sei nem quanto foi minha taxa de ocupação no passado, não sei nem como é que foi minha taxa de lucro. Desse jeito, meu irmão, você só vai arrendar para pessoa que não vai conseguir gerenciar a sua pousada direito. Então, do mesmo jeito que você investiu tanto tempo, tanto carinho, tanto dinheiro na construção da sua pousada, invista agora nessa construção, dessa arrumação da sua casa, para conseguir oferecer isso para os hóspedes, para os potenciais arrendatários. Porque, gente, uma coisa é o seguinte, isso é o que mais acontece, tá? Porque eu vira e mexe, tô assessorando meus alunos que estão aí atrás de propriedades, às vezes recebem umas propostas de arrendamento que perguntam as coisas pro proprietário, o proprietário não sabe nem quanto foi a taxa de ocupação dele no mês passado. Ô, galera, como é que vocês querem arrendar uma pousada e você não sabe nem o quanto você vendeu no mês passado? Você não sabe quanto que é o seu lucro. Como você vai convencer alguém que é um bom negócio arrendar sua pousada desse jeito? Aliás, como que vai ser um bom negócio arrendar sua pousada por um valor que a pessoa não tem a mínima noção se aquilo vai dar para ser pago ou não? Então, proprietários, façam esse estudo antes de sair anunciando que vocês estão arrendando. Então, arruma a casa, alinhe as expectativas dos sócios. Tenham ideia que vocês não vão ganhar o mesmo dinheiro que vocês ganhavam quando vocês operavam a pousada. Isso é óbvio. Pensa, se você fosse o arrendatário, como que você faria para pagar esse valor de arrendamento que você está querendo? Seria possível? Se você olha e fala, não, realmente, se eu tivesse que colocar esse valor aqui dentro das minhas contas, não pagava.
Pois é, se você não pagava, como que outra pessoa vai conseguir pagar? Então, você tem que ter um meio de campo aí no meio. E saber fazer igualzinho eu falei aqui para quem está procurando uma pousada, você também tem que fazer a apresentação da sua pousada. Fazer uma apresentação com fotos, com explicação, explicar quem que você recebe, ter dados para mostrar. Se você não tem dados para mostrar, aí a situação complica e demais. E, na verdade, eu tenho uma outra pessoa para falar aqui agora também. Eu também quero falar para você que é arrendatário já e tá tendo problema em pagar o arrendamento. Ou então já pagou todo o arrendamento e tá aí com um problemaço porque não tá podendo operar porque caiu muito as vendas. Agora, galera, é hora de negociar. Chama o proprietário aqui, abre o jogo, mostra os números, mostra a realidade, mostra que existe que não tem como manter aquilo. Faça isso primeiro de uma forma amigável, mostrando, abrindo o jogo de verdade, mostrando seus números, mostrando seus resultados, mostrando o que você está fazendo. E peça para o proprietário se colocar no seu lugar também. Ai, Nath, meu proprietário é foda. Ok, se o proprietário é foda, então você vai botar ele na justiça, vai pegar um advogado e vocês vão ter que discutir isso com o advogado. Porque, infelizmente, chegou num momento que tem que ter compreensão entre as duas partes, tá? Se você não previu isso no seu contrato, errou por aí, tá? São coisas que a gente não prevê, né? Igual que o pessoal comentou aqui, coisas causadas pela natureza, um deslizamento, um tornado, alguma coisa. Você tem que ter esse tipo de previsão dentro do seu contrato, tá? Então, se você não teve, tá na hora de você chamar um advogado para vocês negociarem esse acordo agora. E mostrar para o proprietário que a melhor situação para ele é negociar com você que já tá lá dentro. Porque se você resolve sair agora, ele vai sair no prejuízo. Ele não vai conseguir colocar outra pessoa lá dentro tão rápido. E se colocar, a pessoa vai querer pagar muito menos. Então, gente, vocês estão aí com a faca e o queijo na mão. Só que vocês têm que saber utilizar isso. E saber utilizar isso é realmente conseguir mostrar para o proprietário como você está cuidando do espaço dele e como é melhor você fazer dessa maneira, tá bom? Combinado, galera? Então, essa aqui foi o passo a passo que eu passei para vocês. Eu vou aproveitar agora para responder as perguntas, que eu vi que rolou muita pergunta e pelo jeito eu vou ficar até tarde aqui respondendo pergunta hoje. Então, bora lá!